Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o nosso texto base da nossa reflexão de hoje vai estar no livro de Ezequiel capítulo 28, versículo 14, que diz assim o texto: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Eu já quero iniciar a nossa reflexão com um questionamento. Com o passar dos dias, os nossos caminhos, a nossa vida, mediante as nossas atitudes, ela tem melhorado ou piorado? E o tema da nossa reflexão é erros que nos desviam da presença de Deus. Esse versículo, ele pode nos apresentar com profundidade pelo menos 4 lições espirituais e alertas para a nossa caminhada com Deus. A história do querubim ungido, muito conhecida em nossa Bíblia, ela relata a posição de Lúcifer antes da sua queda. E também ela nos revela as consequências desastrosas quando desobedecemos ao nosso Deus. E a pergunta que eu faço a nós é: temos ou não temos obedecido às ordens que Deus tem nos dado? E o nosso texto, ele vai nos revelar 4 grandes e intensos perigos quando nos afastamos do propósito divino e, principalmente, qual é a dimensão do perigo quando desobedecemos ao nosso Deus. E o nosso primeiro aprendizado é o perigo de abandonar o propósito de Deus para o qual fomos ungidos. Meus irmãos, você sabia que Deus tem um propósito no reino dele para cada um de nós? E que temos um chamado divino a ser cumprido. Meus irmãos, quando deixamos de cumprir o propósito de Deus para o qual fomos escolhidos e separados por Deus, corremos um grande risco, o risco de perder a nossa identidade espiritual. E eu preciso compartilhar algo com você. Lembra de Daniel? A primeira coisa que fizeram com Daniel quando o levaram cativo para a Babilônia foi trocar o seu nome, foi mudar a sua identidade. Não permita que as ofertas sedutoras deste mundo toque ou mesmo mude a nossa identidade de filho de Deus, de morador do reino dos céus. O querubim, ele foi ungido para guardar, ele foi ungido para proteger e zelar. Mas a sua ganância, e ao abandonar o seu caminho, ele perdeu o seu lugar e a posição diante de Deus. Não permita que nada deste mundo, nenhuma oferta mundana, possa tirar a sua posição em Deus. Nunca fujamos dos propósitos para o qual o nosso Deus nos ungiu. Há sim uma missão e trabalho divino em nossas vidas que não podemos deixar de cumpri-lo. E o nosso segundo aprendizado com o nosso texto é que há um perigo quando desobedecemos à designação que Deus nos deu. Meus amigos, desobedecer aquilo que Deus nos determinou é desprezar a autoridade e a soberania de Deus. O querubim foi designado para uma função honrosa nos reinos dos céus, específica, porém ele decidiu trilhar outros caminhos, um caminho de desobediência à ordem de Deus. E a pergunta que nos fazemos é: em qual caminho temos trilhado a nossa vida? Caminhos de obediência ou de desobediência? A obediência, ela é uma chave para permanecermos dentro da vontade do nosso Deus. A Bíblia, ela revela de que melhor é obedecer do que sacrificar, e que a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável, e a vontade de Deus, ela é perfeita. E o nosso terceiro aprendizado é o perigo de sair do lugar onde Deus nos determinou ficar. Meus amigos, quando saímos do lugar, quando abandonamos o lugar que Deus nos designou para nós ficarmos, isso nos condena à exposição a um fracasso, e não apenas físico, não apenas material, mas infelizmente, e o principal, a falência espiritual.
Ele havia sido estabelecido no Monte Santo de Deus, porém desejou o que a ele não era devido. E ao desejar e ao abandonar o seu lugar, veio a queda. Não saiamos, nem muito menos venhamos a nos afastar do lugar onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos ordenado ficar e estarmos por Ele estabelecido. Estejamos certos de que o lugar onde o nosso Deus, onde Ele deseja que estejamos e que fiquemos estabelecidos, sempre será onde a sua palavra tem sido pregada, onde a sua palavra, palavra de verdade, tem sido manifestada. Meus irmãos, sair do lugar onde Deus nos determinou é nos expor ao fracasso espiritual por completo. E a outra pergunta que nos fazemos aqui é: onde você tem estado? A palavra da verdade, a palavra de Deus, ela tem sido pregada fielmente? Eu preciso te convidar a permanecer sempre de acordo com a palavra de Deus. E o nosso quarto aprendizado é o perigo de deixar de caminhar com pessoas certas. A pergunta que nos fazemos aqui é: com que tipo de pessoas temos caminhado? Com quem temos compartilhado nossas intimidades? Pessoas que nos edificam através do seu testemunho de vida e através da palavra de Deus, ou com quem em nada possa nos edificar? Quando nos afastamos das companhias espirituais, quando nos afastamos de quem professa e testemunha a mesma fé, e deixamos de fazer alianças com pessoas corretas nas suas condutas, enfraquecemos a nossa caminhada, enfraquecemos a nossa comunhão com Deus, enfraquecemos o nosso conhecimento da palavra de Deus e o nosso relacionamento com Cristo. O querubim, ele andava entre pedras fulgurantes. Possivelmente isso nos possa representar outro tipo de seres celestiais ou mesmo ambiente de glória. E a pergunta que faço aqui é: o ambiente que nós temos frequentado, ele tem manifestado a glória de Deus ou não? Ao se afastar, ele perdeu essa comunhão. Meus amigos, não permita que você possa perder a sua comunhão com o nosso Deus. Caminhe sempre com quem reflete a luz e o brilho do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, vai nos dizer que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Preste muita atenção com o tipo de conversas e companhias com quem você possa estar passando, caminhando o seu dia a dia. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.